ou para um falecimento, o juiz pode rever essa decisão. Prazo. Permissão de saída não tem prazo fixado em lei, ela dura enquanto for necessária. Então, por exemplo, a pessoa vai no enterro do irmão dele, é um preso, ele tem direito, é o irmão dele, ele é preso, pode ser o que for, mas é o irmão dele, ele tem direito a se despedir. Então ele vai pedir que, por exemplo, ele permaneça lá para ver o irmão dele durante 1 hora no velório. Não tem prazo. O tratamento médico, ele vai fazer uma cirurgia e que a cirurgia vai demorar 3 horas. Ele vai pedir para ficar 3 horas no hospital. Os policiais não vão ficar na mesa de cirurgia, mas vão ficar no lado de fora. Para ele não fugir depois da cirurgia. Saída temporária, que é o saidão, o indulto natalino. Não quero nem que vocês falem disso, tá? O nome é saída temporária, nada de saidão, indulto, não tem nada a ver, está errado. Tecnicamente falando, é saída temporária. Vocês estão estudando execução penal, então tem que falar o nome correto. Destina-se exclusivamente aos sentenciados que se encontrarem em regime semiaberto. Já falamos aqui, né? Então só pode por semiaberto. Professor, mas eu estou com um cliente no regime fechado, queria pedir uma saída temporária. Não cabe. Não cabe. Tem uma pessoa que está em prisão provisória, prisão preventiva, não cabe. Só regime semi-aberto. Hipótese. Por exemplo, visita à família, frequência em curso supletivo profissionalizante 2º grau de curso superior, desde que na comarca onde cumpre a pena. Então vamos lá. Hipóteses. Visita à família. Curso. Aí pode ser profissionalizante, né? Profissionalizante. 1º grau. 2º grau, 3º grau superior, etc. Desde que seja na comarca. Ah, professor, eu queria pedir para o meu cliente para ele fazer um curso, um mestrado na Universidade de Coimbra. Não pode, amigo. Não, mas vamos fazer um curso ali, bem pertinho aqui, numa faculdade fora da comarca. Não pode. Tem que ser na comarca onde cumpre a pena. Claro que existe o entendimento que quando for comarca contígua, como por exemplo Belém e Ananindeua, não teria problema ele estudar por exemplo, na UNAMA da BR, por exemplo. Não teria problema nenhum. O que não pode é querer transferir do curso da fibra de Belém para ir para a fibra de Marabá, por exemplo. Não pode. Participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. Então vamos botar aqui convívio social. E aí eu tenho uma quermesse, né? Eu tenho jogo de futebol, vai o time dos presidiários lá jogar num determinado local. Eu tenho uma quermesse de igreja. Eu tenho um concurso de calouros, né? São situações em que pode haver a nossa saída temporária, tá bom? Bom, além disso, características, a saída temporária é feita sem escolta. Então aqui, gente, é feita sem escolta. Ora, nós vimos aqui que a permissão de saída é feita com escolta, mas a saída temporária é feita sem escolta. E aqui é concedida apenas pelo juiz da execução penal. Ó, aqui
é apenas o juiz. Nós vimos que aqui era o delegado de polícia e era o diretor na permissão de saída. E se eles não deferissem, é que o recurso ia para o juiz, não é isso? Aqui só quem pode deferir a saída temporária é o juiz. Beleza? Características. Prazo. Não pode essa saída temporária do sentenciado exceder 7 dias. Então ele vai visitar a família dele sem escolta, sai da cadeia, está no regime semiaberto, vai visitar a família, pode passar até 7 dias lá numa boa com a família, agora no Sírio, né? O cara vai lá, a família preparou aquele pato no tucupi, aquele tacacá, aquela maniçoba, aquele açaí grosso com farinha do bagão. Vai passar 7 dias se tratando ali, comendo aquela comidinha gostosa, a maniçoba cheirosa, né? Pode passar 7 dias lá, 7 dias com ressalva apenas no caso de curso. Bom, se o curso dele for um curso profissionalizante, o curso demorar 8, 10 dias, não é por conta de 2 dias que o juiz não vai deferir a saída, a saída temporária. Por quê? Porque se ele passar 2, 3 dias dessa saída aqui, que são 7, ele compensa na outra, tranquilamente. Então não pode a saída ser mais de 7 dias. Requisitos especiais para a saída temporária. Então, gente, quais os requisitos para a saída temporária? Eu estou com um preso lá e ele te procurou e te fez essa pergunta. Bom, doutor, o que eu preciso ter para poder passar 7 dias lá com a minha família agora no Sírio de Nossa Senhora de Nazaré? Eu vou ter que ter, primeiro, comportamento adequado do sentenciado, que é o requisito subjetivo, e esse comportamento nós já vimos que é o diretor do estabelecimento que dá o atestado, muito embora nós temos visto que alguns juízes têm solicitado o exame criminológico e o parecer da comissão de classificação. Lembrando que o exame criminológico e o parecer da comissão de classificação não são mais obrigatórios. E agora, o mais importante, cumprimento de 1/6 da pena se o réu for primário e 1/4 da pena se o réu for reincidente. Então vamos lá, requisitos. Vou botar bem aqui, dá para colocar, será? Vou botar até com a canetinha vermelha. É quase o mesmo requisito da progressão, né? Então, requisitos. Primeiro, o subjetivo, que é o bom comportamento, né? E o requisito objetivo, que é 1/6 da pena se ele for primário e 1/4 se ele for reincidente. Tá aqui. 1/6 da pena se for primário, 1/4 da pena se for reincidente. Requisitos especiais para a saída temporária. Destinatário somente quem está em regime semi-aberto. Nós já vimos aqui, ó. Só quem está em regime semi-aberto. Tá? Professor, o meu cliente está no regime fechado. Não tem direito. Professor, o meu cliente é um cliente preso provisório. Não tem direito. Só quem está em regime semi-aberto. Requisitos especiais agora.
A súmula 40 do STJ diz o seguinte: cumprimento de 1/6 ou 1/4 da pena contam desde o início do cumprimento da pena, incluindo nesse tempo cumprido o do regime fechado. Então você vai ter que tirar esse 1/6 do tempo inicial da pena dele. Se ele foi condenado a 6 anos, 1/6 seria 1 ano, né? Se ele foi condenado isso se ele for condenado primário. Se ele for reincidente, é 1/4. Então foi uma pena de 8 anos, né? 1/4 seria 2 anos. Então preste atenção que é do total. Lembram que quando nós falamos de progressão de regime, nós dissemos que enquanto o Supremo entende que o 6º tem que ser do total da pena, aquele 1/6, o STJ diz que é não do restante. Aqui não, olha o que a súmula diz: o cumprimento de 1/6 ou 1/4 da pena contam desde o início do cumprimento da pena, incluindo neste tempo o cumprimento do regime fechado. Então, por exemplo, uma pena de 6 anos, uma pessoa que é primário, ele vai cumprir 1/6 de 6, que é 1. Cumprimento de uma pena de 8 anos para quem é reincidente seria 8 anos, 1/4, que seria 2. Esse é o requisito objetivo. Se ele não cumpriu 2 anos, não tem direito. Requisitos especiais: compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Ora, ele está fazendo um curso profissionalizante de mecânico hidráulico. Ele está fazendo um curso profissionalizante de mecânico diesel. Ele está fazendo um curso profissionalizante de moveleiro. Ele está fazendo um curso profissionalizante de manutenção de computadores. Eu não vou dar oportunidade para que ele se qualifique e saia, que o objetivo da pena não é a reinserção social. Se eu não der condições de qualificação dele na penitenciária, ele vai sair desqualificado, ele não consegue o emprego, e o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma parada. Porque numa parada, numa roubada que ele der aí, uma parada que eles chamam, né? Um roubo que ele praticar, ele ganha R$1.000 numa parada, rapidinho. Então, qual é o espírito que tem que ser do juiz da execução penal do Estado brasileiro na execução penal? Qualificar, investir maciçamente em qualificação, para que o criminoso tenha uma opção. Se ele tiver opção, ele não vai voltar para a criminalidade. Mas se você não der opção para ele, ele vai voltar para a criminalidade. Olha, está provado cientificamente, tem um estudo de um americano, já comprovou cientificamente, que até as pessoas viciadas em crack, se eu der opção para eles, eles largam o crack. Se eu der alguma coisa que dê mais prazer do que o crack, ele larga o crack. Mesma coisa o criminoso. O criminoso, qual deveria ser o espírito da execução penal? Colocar ele, tudo bem, ele praticou o crime, ele tem que ser punido, mas eu vou dar condições, vou qualificá-lo para que ele saia e se reinsira no contexto social. Se eu não der qualificação para ele e ele sair aí, depois inclusive de ter, desculpa a expressão, puxado uma cadeia, ele não vai conseguir se reajustar, se readequar, se reinserir no contexto social, ele não vai ter emprego. Se algumas pessoas que têm qualificação têm dificuldade no mercado de trabalho, imagine um preso que está saindo de uma penitenciária. Então, a autoridade competente para conceder a saída temporária, nós já falamos, é sempre o juiz da execução penal. E aí terminamos a parte número 2. Próxima é a parte número 3. Eu pergunto até aqui. Alguma dúvida? Alguma pergunta?